se fala de evolução digital, é quase impossível não falar de agilidade, não é mesmo? A sua empresa já utiliza metodologias ágeis? Você sabe dizer em qual momento da jornada da agilidade sua empresa está? Para ajudar você a identificar, gostaria de chamar a Camila Marques, Enterprise Agility Advisor e Offer Leader na Encore. Bom dia, Camila. Bom dia, pessoal. Meu nome é Camila, como a Fabiana me apresentou agora. Eu sou a responsável pela oferta de ágil em escala aqui da Core. Eu tenho uma honra começar esse evento aqui com vocês para falar um pouquinho sobre a jornada ágil. Eu acho que não é falar mais do mesmo aqui, né? Eu acho que todo mundo já sabe o momento que a gente está vivendo, mas só para ilustrar um pouquinho aqui o quanto que a gente vem sofrendo várias disrupções em termos de tecnologia, o mercado, a economia também está tendo muita disrupção, muita mudança, a gente está evoluindo muito, e a gente precisa estar estruturado, organizado, né, para conseguir adaptar e responder de acordo com essas mudanças do mercado. E aí a gente encontra o mundo de agilidade para ajudar nesse mundo tá mudando constantemente para suportar um pouquinho disso. A gente escuta falar um pouco sobre times de agilidade, times ágeis, Enterprise Agility, agilidade organizacional. E qual que é essa diferença entre uma empresa que está trabalhando com os times ágeis, né, com Agile Teams e com Enterprise Agility? A grande diferença aí é que as empresas que estão trabalhando com agilidade organizacional, elas têm uma capacidade, habilidades de visualizar todo o trabalho, conectar as estratégias com a execução, ela tem uma condição de tomar decisões em tempo real, visualizar o progresso em relação ao resultado, né? Quando as empresas começam a trabalhar com agilidade, é um salto, né? Uma coisa é estar trabalhando com agilidade no nível dos times, e para ela dar esse salto, para ela começar a trabalhar no nível mais organizacional, ela tem esse gap aí que corresponde exatamente a essas habilidades. Conseguindo evoluir e trabalhar bem essas habilidades, a empresa consegue subir ali um pouco o nível e escalar o ágil. E a gente fala de tudo isso, uma coisa que a gente conversa bastante, está presente em vários fóruns, em várias conversas, é a questão da estratégia estar alinhada com a entrega, né? Então, se a gente não tem uma visão muito clara de o que a empresa está indo, onde a empresa quer, qual que é realmente a estratégia do produto, da empresa, e como que eu linko isso de uma forma muito clara com a entrega, na verdade, eu tenho mais uma ilusão, né? Porque se eu fico só no mundo das ideias sem executar, a gente fica no mundo de ilusão. Então, para a gente realmente conseguir trabalhar a agilidade organizacional, essa linha precisa ser muito clara. E para a gente conseguir escalar realmente a informação, eu preciso fazer com que essa informação ela fluida, ela percorra todos os times, né? Ela precisa fluir naturalmente, uma forma muito contínua, tranquila, muito fluida, e aí realmente é o que a gente fala de escalar a informação, que aí também eu vou escalar um pouco do ágil. O que é isso de escalar, né? Escalar, a gente sempre pensa numa escada, e é mais ou menos um pouco isso mesmo a ideia, né? A gente vai um passo e vai subindo a informação. Aqui a gente vai subindo a informação e a gente vai conectando toda essa informação desde um time de entrega até um time de executivos. E como que é isso? Se a gente olha mais ou menos hoje nas organizações como que elas estão organizadas, a gente tem níveis diferentes de times. Então, um time de entrega, acima desse, onde esse time é onde o trabalho ele é realizado, aí a gente sobe uma camada, vai para uma comunidade de times, uma comunidade das entregas, que é onde o trabalho é organizado e planejado. A gente sobe mais um nível, aí a gente começa a falar de soluções, eu preciso coordenar essas soluções, é um grupo de times
que coordena as soluções. Aí, no outro nível, acima, é onde a gente vai conectar, de fato, a estratégia com a execução, que é o time de portfólio, e a gente chega realmente nos executivos definindo a estratégia. Quando a gente consegue conectar essa escada e fazer com que a informação flui naturalmente entre todos esses times, aí sim a gente começa a falar que a gente está escalando o ágil. Então, para cada time, a gente tem papéis diferentes que trabalham ali para ajudar a executar o que de fato aquele nível, aquele time precisa fazer, né? Então, se a gente olha, né, do nível dos executivos para o time de entrega, eles vão trazer estratégia, intenção de negócio, intenção de produto, e quando a gente vai fazer o caminho contrário, né, os times recebem essas informações e eles produzem, eles entregam, eles realizam o trabalho que vai gerando informação ao contrário dos status, do andamento dos trabalhos, os resultados que isso vem trazendo para a organização e vem realmente concluindo algo e entregando valor tanto para os clientes quanto para a organização. E beleza, e a gente falou de todas essa escadinha, de todos esses times, mas como que eles se organizam realmente para que essa informação se flui? Aqui é um exemplo, tá? É somente um exemplo de uma hierarquia que é mais comum que a gente vê no mercado, que é a gente ter as informações de um portfólio, e as informações de um portfólio, né? Eu tenho ali grupos que trabalham programas, produto, comunidades de entrega. Cada empresa aí tem uma nomenclatura, uma terminologia própria. A questão aqui não é tanto falar dos nomes, mas é mais assim, o que aquele nível, né, de times, aquele nível de trabalho faz, qual que é a responsabilidade dele, como que é a cadência dele, como que ele se organiza. Então, a gente tem um portfólio com programas embaixo, e embaixo de cada programa a gente tem os times. Muitos lugares chamados de squad, outros de time de entrega, enfim, né, cada um com o seu nome mais próprio. Cada item desse, né, cada time, cada nível dessa hierarquia, ela também tem um trabalho para ser entregue, né, algo que ela vai trabalhar ali, tem um fluxo de atividades para acontecer, para percorrer, e esse trabalho que vai sendo realizado neste fluxo tem um nome específico também, a gente chama de item de trabalho. Então, quando a gente está trabalhando no nível do portfólio, normalmente a gente trabalha com épico, no nível do programa a gente trabalha com features, e no nível do times a gente trabalha com história. Novamente, aqui pode ter variação de cada empresa, nomes, mas o importante é a gente ter este conceito aqui dessa hierarquia, que eu tenho uma hierarquia dos times, né, uma hierarquia dos times, e em paralelo a ela eu tenho uma hierarquia também do que esses times estão trabalhando, que são os itens de trabalho. A gente traz um exemplo também aqui para melhorar e exemplificar mais, fica mais fácil de entender um pouco sobre como que essa informação ela percorre, né? Então, para cada nível que eu mostrei aqui anteriormente na hierarquia, eu tenho um fluxo. Mencionei que eu tenho um passo a passo de trabalho, de atividades para serem feitas, né? Então, eu tenho tanto um passo a passo que é executado no portfólio, como no nível, né, abaixo ali, que eu vou trabalhar as features, como também no nível ali, para trabalhar o meu time, né, os times de entregas que entregam as histórias. Todos eles, normalmente, têm um processo de descoberta de ideias, né, que a gente fala de funil também, então, que é um momento de upstream, que eu tenho várias hipóteses, várias possibilidades, até o momento que a gente realmente se compromete com aquele trabalho, que ele vira o downstream, que é o comprometimento que a gente realmente vai executar aquilo. Como eu mencionei anteriormente, cada um tem um trabalho a ser entregue. Então, no nível de portfólio, ao final desse fluxo, ele está entregando um valor do épico
no nível de programa, dos times, off-teams, ele está entregando um valor, que é as features, e no nível dos times, eles estão trabalhando, entregando um valor, que é a história, que é o que eles estão trabalhando ali, passo a passo, em cada um do seu nível. E aí, comento que cada empresa, cada lugar tem um nome específico, tem uma metodologia diferente, segue um framework diferente, ou muitas vezes até cria o seu próprio modelo de trabalho bem específico, de acordo com a sua cultura, de acordo com o seu contexto, e isso realmente é muito importante. Cada lugar tem o seu jeito próprio de fazer. Mas quando a gente dá uma olhada no mercado e vê que mais ou menos o modelo como cada empresa está trabalhando, a gente vê algumas características que são muito semelhantes e elas acontecem em todos os níveis, né? Todos os níveis, a gente sempre vai ter um papel que é responsável pelo conteúdo, a gente tem papéis que são responsáveis pelo processo, para ajudar e suportar na condução de uma melhoria contínua, na execução, no alinhamento, numa padronização para que todo mundo fale a mesma língua. A gente tem itens de trabalhos, né, uma hierarquia, né, normalmente mais utilizada a hierarquia no mercado é épico, feature, story, mas pode ter iniciativas, pode ter temas, pode ter um nível a mais, mas coisas que são bem semelhantes, que independente dos nomes, independente da hierarquia, as atividades e as práticas realizadas com esses itens, eles sempre são refinados, eles sempre são priorizados, sempre há uma estimativa em relação a eles, e também tem um ciclo, uma cadência para planejar esses itens, né? Então, também, da mesma forma, eu tenho cadências em cada nível que eu vou trabalhar o planejamento, eu vou ter um acompanhamento desse ciclo, dessa execução, um acompanhamento da entrega, um ciclo de melhoria contínua. Independente do nome, quando a gente olha para todas as empresas que estão trabalhando com agilidade em escala, tem sempre esses itens muito semelhantes e sempre essas camadas também muito semelhantes, independente da quantidade da hierarquia, ela normalmente vai de 3 a 4 níveis, a 5 níveis mais ou menos, mas ela mantém muito forte essas características em comum. E é com base nisso que aí a gente vem perguntar, entendi, então o ágil em escala é fazer com que essas informações, eu tenho esses níveis essas camadas para trabalhar o ágil, para trabalhar alguns itens de trabalho, que tem algumas técnicas, algumas práticas. Isso é o que é o ágil em escalado, independente do modelo que cada empresa siga. E o que é a jornada ágil? A jornada ágil nada mais é do que, ok, esse cada passo, esse cada momento que eu subo uma camada, tem características próprias, tem técnicas novas, tem práticas novas, tem papéis novos, cadências novas. Então, cada vez que eu subo um degrauzinho, é um passo, é uma etapa dessa jornada, né? A jornada é o caminho que vai fazer com que a gente saia trabalhando os times ágeis para chegar a trabalhar a agilidade no nível de portfólio, no nível de enterprise. Esse é o caminho. E isso é uma leitura que não está escrita nos livros, que é igual para todo mundo. Isso é muito diferente, né? A gente tem vários modelos de jornada ágil, né? Então, isso pode ser visto de várias maneiras. E eu vou citar algumas aqui, não são as únicas, né? Mas as mais conhecidas. Então, o SAFe, um pouco sobre a jornada do ágil no SAFe, ele tem o nível essencial, o essential, né? O início, que é composto pelos times de entrega ali, e depois para um segundo nível, né, as artes, os release streams, muito chamado em vários lugares nesse nível de programa, de produto, é o essential. Depois ele tem o large solution, que é opcional,
não é para toda a organização, é só realmente para quando faz sentido, quando realmente tem produtos e soluções muito grandes. E depois, enfim, o nível do portfólio que compõe uma próxima etapa nessa jornada para se escalar o ágil. Este é o modelo do SAFe. Tem também um relatório da Deloitte que traz alguns estágios, falando, primeiramente a empresa está trabalhando tradicional, depois um bimodal, depois agilidade, trabalhando com times, em algumas áreas, principalmente na tecnologia, e depois, quando ela adapta em vários momentos, em toda a empresa, largamente. Então, aqui é um caminho também, estágios também diferentes. A Atlassian também fala um pouco sobre isso, né? A Atlassian traz que esses steps, esse passo a passo para se conseguir no Enterprise Agility quando eu estou trabalhando agilidade no nível de time, que é o Team Agility, depois o Teams of Teams, né? Investment Teams, ou Investment Agility, perdão, que aí eu vou trabalhar com investimentos de uma forma mais ágil, com ciclos de revisões menores, trabalhando um pouco ali com Lean Budget ou outros temas mais envolvidos numa gestão financeira, até que eu também trago para falar de Enterprise Agility, quando eu vou trabalhar um pouco mais a parte da estratégia. E aí, baseado nisso, a Ecor também tem uma visão de como que seria essa jornada ágil, né? Como que seria esse caminho para sair dos times de entrega trabalhando ágil isoladamente, até a gente conseguir levar a agilidade para o nível de enterprise. Então, para a gente aqui na Ecor, a gente fala que o primeiro momento da sua jornada seria trabalhar a agilidade nos times de entrega, que é o Team Agility, é o momento onde a gente vai trabalhar a questão da execução. Um segundo momento é quando a gente vai trabalhar o Teams of Teams, agilidade nos times de times, que significa o planejamento de múltiplos times. É quando a gente tem mais de um time trabalhando em conjunto para uma entrega de valor para o cliente em conjunto. Então, o planejamento desses times é realizado junto, né? A cadência deles é a mesma, eles estão sincronizados e cadenciados porque eles precisam integrar a entrega deles, né? E aí sim, a gente tem o próximo momento, né, que seria para trabalhar investimento, visão e estratégia da organização. Aí a gente vai falar que a gente vai levar a agilidade para um nível de enterprise, trabalhando muito com a parte de investimento, com a estratégia, com a questão de uma gestão de portfólio voltada para o valor e não mais para resultados. E aí aqui a gente traz algumas características mais claras do que acontece e aparece em cada momento, né? Então, quando a gente fala que eu estou trabalhando num time de agilidade, com times de agilidade, mais no momento de execução, tenho características bem específicas que acontecem ali, umas entregas isoladas, o foco é total no nível do time, a gente sobe, já começa a ter um planejamento mais coordenado, uma cadência, aqui começa a surgir entregas em conjuntos, algumas comunidades de práticas, a gente começa já a falar um pouco de DevOps, mapeamento de fluxo de valor. Na parte de Enterprise Agility, entra muito forte uma questão de estratégia, o LPM, né, o Lean Portfolio Management, uma gestão mais enxuta de portfólio, uma gestão financeira, Lean Budget também, traz muito forte uma questão de OKRs a nível de Enterprise, e assim por diante. E aí vem sempre uma pergunta muito forte, né? E uma questão muito comum que a gente normalmente vê que há muita confusão com as pessoas. Assim, eu converso com bastante gente e às vezes fica muito confuso o que é uma jornada ágil, o que é ágil em escala, o que é uma maturidade.
Então, ágil em escala é o que eu comentei no comecinho, que é a gente subir a informação, levar práticas de agilidade para trabalhar em níveis diferentes, né? E subindo ali nos times. Isso é o ágil em escala. A jornada é o caminho que eu vou percorrer, né? São os momentos, as características bem claras que a gente tem em cada momento, né? Então, quando vou trabalhar sozinho, vou trabalhar em conjunto, vou trazer a estratégia junto. Então, são os momentos, as características, os passos que eu preciso fazer para sair de times isolados com agilidade para chegar no nível de enterprise. A maturidade já é o quão bem feito ou quanto eu domino cada step, cada passo desse. Né? O fato de eu estar trabalhando em conjunto, com times e entregas em conjunto, não quer dizer que a gente sabe fazer aquilo muito bem. Eu comecei a fazer um planejamento em conjunto. O planejamento foi bom? A entrega foi bom? Pode ser que sim, pode ser que não. Normalmente, a primeira vez que a gente faz, a gente nunca faz bem feito. Então, a maturidade mais, ela não está ligada com a questão da jornada, e sim, muito mais ligado ao quão bem eu sei fazer aquilo. Né? Então, que na verdade, quando a gente fala da jornada, o nosso caminho não é tão bem uma escadinha como mostra, como eu mostrei nos desenhos anteriores. A ideia é muito mais este desenho aqui, não é uma linha reta, né? Não é uma escada linear que a gente traz. A gente sobe um degrau, mas nesse degrau tem muita coisa acontecendo nesse degrau, tem vários estágios de maturidade nesse degrau, e a gente avança ali um pouquinho para aí sim conseguir subir mais um passo naquele degrau. E o caminho nem sempre é tão linear assim. E cada um tem uma história bem diferente, né? Falando um pouco, tem essas diferenças, tem esses degraus, esses passos, esses momentos diferentes da jornada, cada empresa tem um jeito diferente de fazer, e sempre tem várias leituras, né, do que seria uma jornada ágil, o que seriam esses momentos característicos. Então, fica um pouco realmente confuso para a gente entender aonde e saber identificar aonde, em que momento, por exemplo, se eu fosse falar que a minha empresa estaria. Não, quero saber como que a empresa que eu trabalho hoje está, qual o momento que ela está na jornada, como a questão de maturidade e assim por diante. É muito vasto esse assunto, como eu mencionei, cada empresa tem o seu modelo próprio de trabalho, mas tem algumas características que são bastante semelhantes e de uma forma mais simples dá para a gente conversar um pouquinho e entender, por algumas características, qual que seria o momento que você encontra e o que pode fazer para melhorar e para avançar. Desses três grandes, a gente tem três grandes pilares aqui, com a que a gente trabalha, que são a fortaleza e que são comum em todos os momentos e são comum em todos os processos de um modelo de trabalho, principalmente também para falar de agilidade, que são pessoas, processos e ferramentas. Então, a gente tem que, uma forma da gente entender aonde a gente está, como avançar, é fazendo perguntas baseadas nesses três pilares. Então, como que está as estruturas das pessoas? Quem são os papéis que estão trabalhando naquele momento? O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo bem? Os processos que eles precisam executar estão bem claros? Todo mundo está falando a mesma língua? Quais são as ferramentas que a gente tem para suportar esses processos, para essas pessoas executarem essas atividades? Elas são boas ferramentas? Elas estão bem implementadas? Ou elas são boas ferramentas, mas elas não estão alinhadas com os processos que a gente já mapeou? Então, é meio que um mix. É muito difícil a gente isolar só um desses três pilares, eles trabalham muito bem juntos, mas tem perguntas que dá para a gente trabalhar em relação a esses três pilares para nos ajudar a
identificar onde a gente está, que aí é onde a gente, sabendo onde estamos, fica mais fácil a gente enxergar o caminho para avançar. Vamos falar um de cada vez, então, assim, para ficar mais fácil. Times de entrega. Papéis que são bastante recorrentes, os nomes mais comuns que a gente encontra no mercado que trabalham nesse nível é o Product Owner, Scrum Master, os desenvolvedores, todo o time que trabalha no time de entrega, né? Então, os desenvolvedores aqui poderiam ser UX, qualidade, todo mundo que está ali desenvolvendo realmente algo. O Product Manager, às vezes também, se eu tenho uma configuração de times que trabalham isolado, muitas vezes eu tenho PO e Product Manager trabalhando também juntos, depende da configuração de cada lugar. E gerente de desenvolvimento também é bem comum, recorrente a gente encontrar, principalmente nesse primeiro momento que eu estou mudando meus times, que eu estou implementando o ágil no nível do time. O que é mais comum que a gente faz neste momento, né, nessa camada, é trabalhar com o nível de features e stories, então toda aquela questão de refinamento, estimativa, né, de quebra, né, de features em histórias, quebra de histórias em subtasks, priorização, estimativas e o planejamento da cadência de sprints ou de releases ou de iterações também, usando Scrum ou Kanban, a qual o modelo que cada time preferir. O que normalmente está no começo, aí falando um pouco de maturidade para evoluir esse nível, a gente tem um momento que a gente vai encontrar times começando a adotar o ágil no início, a gente vai ter ainda processos e práticas ainda no momento, eu estou iniciando a adoção, então podemos encontrar essas práticas, ferramentas e processos muito heterogêneos, ou ainda em definição, sem uma definição muito certa de qual processo, qual ferramenta seguir. E a gente também, é muito comum encontrar uma presença de modelo híbrido aqui, cascata, tradicional, juntamente com o ágil. A gente evolui um pouco, mesmo sem sair desse modelo, dessa camada, sem sair deste momento de times, né, trabalhando com agilidade. O que a gente encontra, então, nesse momento, e a gente consegue evoluir, estando no mesmo nível de trabalhar com agilidade no nível dos times, a gente consegue trazer para trabalhar as ferramentas, os processos de uma forma mais homogênea, no nível dos times. A gente consegue dar maior visibilidade e governança, garantindo dados consistentes, mas para uma tomada de decisão no nível do time. É como se cada time estivesse olhando para ele somente de uma forma isolada e conseguisse trabalhar de uma forma melhor, mas com o olhar individual de cada time. E aí a gente avança um pouco para trabalhar com comunidades de entrega em programas. Então, agora é o momento que a gente trabalha esses times de forma integrada. Quais papéis aparecem aqui mais fortemente, né? Os papéis mais comuns que a gente encontra, os nomes, são o gerente de programa, Product Manager, o Agile Coach e RTE. Então, sempre com uma característica, como eu mencionei lá atrás, a gente tem pessoas aqui que vão olhar muito para o processo, como o RTE, como o Agile Coach, e pessoas que vão olhar para conteúdo, como o gerente do programa ou o Product Manager, né? Alguns nomes aqui que a gente mais tem no mercado, mas em outros lugares podemos encontrar vários nomes diferentes para essa mesma função de conteúdo e processo para o nível dos times que trabalham em conjunto. As atividades mais recorrentes que a gente encontra neste momento é a quebra de epic features, a definição, refinamento, priorização, as estimativas das features, a cadência desses times que trabalham em conjunto, então a cadência do planejamento deles e a cadência do planejamento da entrega. Começa a aparecer também OKRs, mas muito voltado para produto aqui também, ou para release. E algo muito forte que acontece aqui, já que a gente vai trabalhar times em conjunto, é a questão de dependência. Então, uma gestão de dependências
neste momento, é muito importante para trabalhar essas atividades de um time com o outro. E a gente evolui nesse mesmo nível de que forma? Quando a gente começa a trabalhar com os times em conjunto, a gente encontra times que já utilizam as ferramentas, ainda eu posso estar trabalhando diferentes formas, então de uma forma heterogênea ou isolada, porque eu vou começar a trabalhar com os times em conjunto. É um momento que eu tenho a integração dos times, mas eu tenho dificuldade na gestão de dependência. Quando a gente evolui a maturidade desse nível, a gente vai ter os processos, os times todos voltados para a entrega de valor, trabalhando cadenciados, sincronizados, uma visão consolidada de entrega, esses times vão ter, nivelamento de conceitos, de prática, a gente começa a ter comunidades de práticas, tem uma melhor utilização também das ferramentas e também a ferramenta ajuda nessa gestão de dependências e métricas consolidadas. E aí, falando do último estágio, os papéis mais comuns para esses últimos estágios são os gerentes de portfólio, executivo, começa a aparecer aquelas áreas de comunidades de práticas corporativas, como governança, lei, o COI, que são os nomes mais recorrentes no mercado. O time de financeiro também aparece aqui e a arquitetura corporativa também. As atividades que mais acontecem nesse nível aqui é a elaboração da estratégia, aí aqui já é um OKR mais a nível organizacional, mais de negócio, tem a questão dos épicos, criação de business cases, a priorização, investimentos estratégicos, monitorar o progresso das iniciativas e, principalmente, monitorar as metas e resultados de negócio com os investimentos e definição e governança das práticas e o modelo de trabalho, com um olhar mais corporativo. A evolução desse momento que a gente trabalha o portfólio é sair de um portfólio voltado para consolidação, informações, dashboards, manuais, para um trabalho com consolidação de informações de forma automática, uma gestão e investimento mais voltado para o valor, é uma estratégia conectada com a execução, tem uma estratégia muito clara para todos os níveis, para todas as camadas, para todos os times, e os processos e as ferramentas que estejam ali muito alinhados com todo esse trabalho e principalmente também com Lean Budget. Certo, pessoal? O que eu queria trazer para vocês aqui é um pouquinho sobre a jornada ágil, ágil em escala, maturidade e o como que nós aqui na Ecor vemos essa diferença, vemos essa jornada, esses passos e esses momentos para a gente sair de um cenário onde a gente tem vários times trabalhando com agilidade de forma isolada, para a gente levar eles para trabalhar no nível mais organizacional, no nível de enterprise, realmente conectado com a estratégia de negócio e trazendo resultados para a empresa. Bom, muito obrigada, até mais.